Olá, meus irmãos, graça e paz. A gente inicia justificando que tivemos problemas técnicos aqui e isso aí impediu que nós fôssemos pontuais, como assim nós temos a prática de ser. Mas nós confiamos no Senhor e entendemos que Ele está no controle de todas as coisas e nós, às vezes a gente não entende, mas Deus, Ele é bom em todo o tempo. Em Sua palavra, em Romanos 8:28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus é bom. A gente se preocupa, mas Deus está assentado no seu trono, no domínio de todas as coisas. Está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a seguir. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Segundo dia de celebração dos 60 anos da primeira igreja batista nessa cidade. Nós temos a alegria de fazer parte dessa história. Nós estamos comemorando uma história, nós estamos falando de uma história e nós estamos construindo junto a ela a história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Deus querido, como é bom, Pai, ter um Deus como o Senhor. Aleluia. O Deus da igreja, o Deus que está sentado no trono, o Deus que é soberano, o Deus que é o Todo-Poderoso, como o Senhor disse para Moisés: o eu sou que enviou a voz. Pode dizer para eles, Moisés, pode falar para o faraó, Moisés, fique tranquilo, Moisés, pode dizer para eles: o eu sou que enviou a voz. O eu sou cuidou de cada pastor, de cada ovelha, de cada crente nessa igreja, para construir esta história. Aleluia. Mas o pastor Jesus, que é o nosso Deus, estava cuidando, pastoreando. Oh Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, porque o Senhor não tem porta, o Senhor é a porta. O Senhor diz: eu sou a porta. Ah Jesus, obrigado porque nós passamos por ela, aleluia, nós passamos por essa porta, nós entramos nessa porta chamada Jesus, porque é o Senhor quem diz, e disse
Obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto, Pai, que a gente inicia. Nascemos para glorificar o nome do Senhor. A igreja existe para dar glórias ao nome do Senhor. E nesta noite, Pai, não é diferente. Nós queremos glorificar o nome do Senhor. Que diminua eu, disse João Batista, para que ele cresça. Deus, que a cada dia diminuamos, Pai, para que o Senhor cresça, seja exaltado em todo o tempo, Pai. Que esse culto seja apenas para dizer obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. Obrigado, Jesus. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Pastor Márcio, chega aqui. Glória a Deus. Pastor Márcio, outro dia, irmãos, outro dia, outro mês, né? Qualquer dia desse aí, ele veio com uma história de gratidão, tal, que eu já nem lembrava mais. Quando ali estávamos em Santa Bárbara e tinha uma mãe que estava lá preocupada em Itabira, como é que vai ser com meu filho lá em Santa Bárbara, e a gente acolheu ali aquele menino. Pô, o pai é sempre um menino, né? E a gente nem lembrava mais, pastor. E a partir dali, a partir daquele contato, a gente desenvolveu essa amizade. Pastor Márcio é pastor da Igreja Batista, é do Bálsamo ou só Bálsamo? Igreja Batista Bálsamo, ali em Itabira, e a qual a gente já teve o prazer de estar ali adorando, congregando, dando glórias a Jesus. Ele é o conferencista de hoje, ele que vai falar a mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Um conselho: abra o coração para a palavra de Deus. Deus quer falar com todos nós. Certamente Ele já falou com o mensageiro e vai falar com a gente. Abra o seu coração e deixa Deus falar por intermédio da sua palavra. Pastor Márcio, fica à vontade. Graça e paz, uma boa noite a cada um de vocês, amados e queridos irmãos da Primeira Igreja Batista aqui em João Monlevade. Quero dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês nesta noite, em um tempo tão bom como este, em uma data tão especial como esta, 60 anos de existência, onde nós sabemos muito bem do mover de Deus através da vida dos amados e queridos irmãos, os quais compõem esta igreja. Lembrando que não só a região aqui de João Monlevade, ao longo desse tempo, tem sido abençoado pelo Senhor através da vida desta igreja, mas eu creio que toda a face da terra tem sido abençoada. Uma das coisas que é muito importante nós lembrarmos é desta ação de Deus, esse poder de Deus dentro da igreja, esta ação do Espírito Santo dentro da igreja, através da igreja. E essa ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Quando eu digo que a face da terra também tem sido abençoada através desta igreja por causa das orações, porque nós não medimos às vezes esta ação de Deus quando nós intercedemos. Vocês oram, nós oramos, e Deus vai mover naquela direção que nós colocamos então a intercessão e súplica a favor de pessoas. Então eu louvo a Deus, porque pode ter certeza que eu também sou resposta às orações dos irmãos. Vocês oraram e hoje eu estou aqui. Estou sendo agraciado por
Deus por estar juntamente com esta igreja nesta data. Ali em Itabira, basicamente, os batistas já estão já há quase 53 anos. O pastor Zito, que é um dos também pioneiros, juntamente com o pastor Emerick e outros mais que ali passaram. Mas a gente percebe que o pastor Zito, ele passou por aqui também, né? Aqui em Nova Era, João Monlevade, e chegou a Itabira. E eu sou fruto desse trabalho batista. Me converti a Cristo em março de 1998. Tive acesso ao Evangelho através da pregação da palavra do Senhor de uma forma extraordinária. Então hoje, já basicamente há 21 anos caminhando dentro do Evangelho. Dou graças a Deus pelos batistas que têm feito esse trabalho tão maravilhoso, não só no território nacional, mas também fora do nosso país. E essa igreja com 60 anos, abençoando aqui João Monlevade, e a gente sabe da história de vocês. E dou graças a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus através também da vida do pastor Samuel, de toda a sua família. O pastor Samuel disse algo aqui interessante, que é a questão da gratidão, né? A gente precisa ter esse senso de gratidão. E uma das coisas que a gente aprende com Deus é ser sempre grato por todos os benefícios e esse cuidado que a gente recebe do Senhor através das pessoas. Porque há uma compreensão por parte de alguns, né, que quando busca o socorro do Senhor, acha que vai materializar um anjo, como aconteceu há 2000 anos atrás. Deus pode fazer isso hoje, pode sim, mas só que o Senhor usa também as pessoas, Ele usa a igreja. E eu fui abençoado por Deus, a nossa casa foi abençoada pela família do pastor Samuel, em um momento que a gente não esperava. Isso conquistou meu coração, nos conquistou de uma forma geral, a forma com que nos acolheu e acolheu também o nosso filho Eric. Eu dou graças a Deus por isso. Mas irmãos, eu quero dizer para vocês, nesse tempo que a igreja está vivendo, nesses 60 anos, ainda que você aí na sua casa haja visto que ainda há um certo impedimento para que a gente possa estar presencialmente prestando esse culto ao Senhor, mas é bom lembrar, e eu creio que vocês já ouviram isso várias vezes, e nós iremos continuar a ouvir isso. A igreja não é essa estrutura física, isso é só um espaço que nós usamos para que a gente possa estar e aqui sermos ministrados por Deus, porque a igreja, na verdade, é você, somos nós somos a igreja. E é bom nós entendermos que a igreja, ela não está confinada, a igreja, ela não está reclusa, você não está aí simplesmente impedido de fazer aquilo para o qual você foi gerado por Deus, que é dar testemunho de Jesus, que é falar do Evangelho, que é anunciar o Evangelho. E é claro que nós estamos vivendo nesse período agora, nesse tempo da pós-modernidade, nós temos a tecnologia a nosso favor, como aqui estamos nos adaptando a essa nova realidade, usando as lives e outros meios de comunicação, para nós atingirmos aqueles pontos estratégicos, por assim dizer, pessoas que a gente não tinha acesso a elas, mas agora nós temos através desse meio de comunicação um acesso. E a igreja, então, ela tem nesse momento agora a facilidade para anunciar Cristo. Você tem essa facilidade agora. E nós devemos aproveitar ao máximo esse momento, porque isso vai se tornar, com certeza, uma realidade na vida da igreja, essa comunicação através das lives e, claro, obviamente, o aprimoramento, né, do Evangelho também através aí do WhatsApp e outros meios que Deus nos permite. Mas eu quero compartilhar com vocês exatamente o tempo em que o apóstolo Paulo estava vivendo, em que talvez ele poderia estar ali murmurando e reclamando por causa daquela situação, mas Deus o usou de uma forma poderosa, de uma forma intensa, e não é muito diferente do tempo que nós estamos vivendo agora. Porém, claro, uma situação bem diferente da qual ele se encontrava naquele tempo, no momento que a igreja está vivendo. Mas eu digo, esse distanciamento das pessoas, a falta de contato diário com as pessoas. Mas ele soube aproveitar o momento vivido e assim anunciou a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que se encontra no livro de Atos, mas antes nós vamos orar, para a gente então assim aproveitar esse momento, porque falar com Deus é uma das melhores partes que o Senhor também tem nos concedido por intermédio de Jesus, e a oração ela é um fator determinante para que a gente possa também
experimentar do poder de Deus, e outras pessoas, obviamente, virão usufruir do Senhor também através das nossas vidas. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço por esta noite, por estar aqui juntamente, ó Pai, com os nossos amados e queridos irmãos, cada um, ó Deus, no seu lar, mas cultuando o Senhor com o coração contrito, voltado, ó Deus, para Ti. Nós te louvamos, ó Deus, na beleza e na singeleza da Tua santidade, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. E neste momento, ó Pai, eu te louvo, Pai Santo, pela existência desta igreja, 60 anos que o Senhor vem conduzindo esse rebanho, ó Deus, que tem sido produtivo no Teu reino, Pai, porque nós sabemos muito bem, ó Pai, das obras, do mover do Espírito Santo do Senhor, através desta igreja, onde boa parte desta cidade já foi abençoada pelo Senhor, através, ó Pai, deste pequeno rebanho do Senhor neste lugar, as orações que aqui já foram, ó Deus, colocadas diante do Senhor, e nos momentos que o Senhor já manifestou o Teu poder, vidas, alcançando vidas, pessoas que foram libertas, pessoas que foram salvas, que experimentaram de uma nova vida, pelo mover do Espírito Santo do Senhor, mas, ó Pai, onde também a Tua igreja, ela permaneceu debaixo da Tua obediência. Pai, eu sou grato ao Senhor por estar aqui neste momento, e peço ao Senhor, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, que o Senhor continue movendo os corações neste lugar, que a igreja do Senhor, que se encontra agora, Senhor Deus, nos acompanhando, ó Pai, nesse culto de gratidão ao Senhor, Deus, fale a cada coração, Senhor, e aqueles que porventura estão sentindo, Senhor Deus, oprimidos, pessoas que porventura, meu Deus, estão sentindo, meu Deus e meu Pai, sem perspectiva de vida, onde é a nossa voz, onde, ó Deus, a imagem, a pregação vai chegar, ó Deus, que a voz do Senhor penetre nos corações, e que vidas sejam transformadas em nome de Jesus, e que esta igreja, Pai, ela seja fortalecida no Senhor e na força do Teu poder. Amplie a visão desta igreja, Senhor, para que ela possa continuar, Senhor, esta nova geração, ela possa continuar pregando a Tua palavra. Dá, Senhor Deus, as condições possíveis a esta igreja, para que ela continue avançando, plantando novas igrejas, disseminando o Teu Evangelho, alcançando vidas para a glória do Teu santo nome. Fortaleça-os em nome de Jesus, Pai, diante das lutas e das dificuldades, Pai, que esta igreja prevaleça, conforme aqui foi dito pela Tua palavra, edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós acreditamos, estamos nos movendo, Senhor Deus, nesta palavra do Senhor, estamos avançando, Senhor, ainda que as pessoas possam olhar e achar, Senhor Deus, que a igreja do Senhor não está conquistando terreno, mas nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor está movendo os corações, e vidas estão sendo, ó Deus, alcançadas e trazidas aos pés da cruz. Nós sabemos muito bem disso, porque o Senhor está trabalhando, tanto na Tua igreja, quanto através dela. E assim, Deus querido e santo, eu lhe peço nesta noite, receba o nosso culto de gratidão, receba o culto, ó Pai, da Tua igreja, porque nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque sabemos que este foi o dia que o Senhor fez para nós, para que nos alegremos e nos regozijemos nele. E nós Te louvamos, porque só o Senhor é Deus, e não há outro além de Ti, Pai. Quebra, Senhor, nesta noite as algemas das trevas que porventura esteja a aprisionar vidas, mas que o Senhor, ó Espírito Santo, desfaça todas essas trevas que esteja aí a impedir as pessoas de se achegarem ao Senhor, que estejam a impedir as pessoas, ó Deus, de tomar essa decisão por Cristo, mas que esse mal seja repreendido em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor assuma, Senhor, o lugar, Senhor, assuma, Senhor, dá a direção, e que o Senhor ministre, Pai, fale conosco, fale com as pessoas na medida da Tua vontade, porque nós estamos aqui receptivos, porque necessitamos desesperadamente do Senhor, porque Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, e nós corremos para dentro do Senhor e encontramos proteção. Louvado
louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para sempre. Amém e graças a Deus. Amém. Meus queridos, quero fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, no capítulo 28. Quero fazer a leitura a partir do versículo de número 27. Aliás, do versículo 30 ao versículo 31. Atos, capítulo 28, do versículo 30 ao versículo 31. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus e Pai. Meus amados, a igreja continua sob o mover do Espírito Santo. Dos 66 livros que compõem as Sagradas Escrituras, a Bíblia, o livro de Atos permanece aberto. Nós sabemos que esse livro permanece aberto e é uma razão, porque a igreja, ela continua sendo instrumento nas mãos do Espírito Santo. E quando eu digo a igreja, você cristão regenerado, você que teve esse encontro com Cristo Jesus e colocou a sua vida na dispensação dele. A igreja, ela tem um trabalho fundamental de todas as instituições que existem. A igreja, ela é uma instituição divina, criada pelo Senhor, dotada, capacitada, instruída para uma grande obra, que é exatamente anunciar Cristo a uma geração perdida. Isso desde que ela foi instituída. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. Esta igreja está completando 60 anos. Talvez se nós fôssemos trazer para a idade física de um ser humano, a igreja poderia então se colocar numa condição de uma igreja cansada. 60 anos. Já estamos entrando naquele caminho então de cansaço, infarto. Mas na verdade, nós sabemos que para o Senhor não existe uma idade específica para a igreja dele. E você não pode, nós não podemos nos colocar nesta condição de acharmos que nós somos pessoas já com uma idade avançada para anunciarmos, para falarmos do amor de Cristo. E é interessante, porque a gente olha para esse texto, o apóstolo Paulo aqui estava em Roma, fora levado para Roma, e ali foi dado a ele a liberdade de estar na sua própria casa, alugada por ele, mas porém vigiado por soldados romanos. E ele solicita que alguns judeus fossem até ele, porque ele queria conversar com essas pessoas. Muitos daqueles que o ouviram acabaram sendo movidos pelo Espírito Santo, e essas pessoas então começaram a entregar as suas vidas ao Senhor. Mas é interessante que alguns, com seus corações endurecidos, rejeitaram a mensagem, a pregação do Senhor através da vida do apóstolo Paulo. Mas esse momento agora, Paulo, ele continua ali na sua casa, impedido de transitar, mas as pessoas que o visitavam, essas pessoas experimentavam do Evangelho, experimentavam de Jesus através da vida dele. E uma das coisas que a gente percebe exatamente é que o apóstolo Paulo, ele não estava perdendo oportunidades para falar do amor de Cristo. Paulo tinha no seu coração a convicção, a certeza absoluta do seu chamado, e ele sabia que através da vida dele havia o operar, o efetuar do poder do Espírito Santo, que convencia as pessoas de que elas precisavam ter realmente um encontro com Cristo. E Paulo queria cumprir essa missão na íntegra, como ele
alcançou e ele chegou a cumprir. Nós aprendemos muito com a vida do apóstolo Paulo dentro desta proposta divina, trazendo isso para nossas vidas na atualidade. Vivemos agora em um período de confinamento onde não são poucos os cristãos, pessoas essas que têm esta incumbência de anunciar a Cristo, mas a mente de muitos está voltada para a condição agora da pandemia. As pessoas, elas estão simplesmente ocupando as suas mentes com toda esta situação vivida no momento. E agora o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Muitos estão perdendo aí, ou já perderam a perspectiva de vida. Estou dizendo isto de pessoas cristãs. Mas nós entendemos que o papel da igreja vai além de qualquer situação que possa manifestar para nos impedir de anunciar a Cristo. A igreja, ela tem uma missão. E a igreja, ela não pode se deixar levar pela situação do momento, mas nós usarmos esta situação do momento para podermos apresentar Cristo às pessoas, porque se nós formos olhar para os campos estão brancos. As pessoas, elas estão necessitadas de uma palavra que possa gerar e produzir na vida delas consolo e conforto. Há aquelas pessoas que elas não sabem o que fazer das suas vidas, porque elas não têm um contato direto com Cristo, mas nós, a igreja, eu digo isso, que é um privilégio para nós, podemos estar vivendo esse momento que nós estamos vivendo agora, porque eu e você, como servos do Senhor que somos, temos uma facilidade enorme agora para apresentar para as pessoas, ou apresentar para o mundo, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele usa desse momento de estado de graça, porque ele sabia do valor que tinha o Evangelho. E ele não se envergonhava desse Evangelho, porque ele sabia que ele era o poder de Deus para a salvação e para salvar. E o fato que a gente observa aqui no texto é que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam. Todos. Paulo, ele não estava fazendo acepção de pessoas, ele não estava perdendo tempo. Aquelas pessoas que iam até ele para conversar com ele, ele aproveitava esse momento e ele pregava o Evangelho do Reino. E aqui é interessante que nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos essas oportunidades de falar do amor de Cristo, mantendo um contato com as pessoas, ainda que, claro, não presencialmente, mas através de uma comunicação via celular, via WhatsApp, via a internet de uma forma geral, usando aí o Facebook. Mas o que realmente as pessoas estão conversando, se tratando de nós cristãos? Qual é a ocupação nossa? O que está realmente no nosso coração nesse tempo? O que as pessoas estão colocando nas redes sociais? A igreja realmente, ela está preocupada em usar desse tempo para contactar as pessoas e falar de Jesus? Ou a gente percebe que alguns estão usando os meios de comunicação para lamentar? Nós, como cristãos que somos, temos que entender que somos diferentes das demais pessoas, não porque somos melhores, não é nesse aspecto, mas nós somos diferentes porque somos agora pessoas que formam a igreja do Senhor, um organismo vivo, uma igreja expressiva e ativa, uma igreja que não pode perder o alvo que é a sua missão de anunciar a Cristo. Por isso, então, é necessário que nós venhamos utilizar ao máximo o tempo que temos. Você precisa utilizar ao máximo o tempo que você tem para falar de Jesus. Então, não use o tempo que você tem para tratar de outros assuntos, dos quais não vão trazer nenhuma e nem sequer vai edificar a vida das outras pessoas, mas trate de assuntos importantes, dos quais são necessários para que essas pessoas possam então ter acesso a Cristo Jesus através da sua vida. Nós não temos tanto tempo quanto nós achamos que temos. Digo isto dentro do aspecto da nossa caminhada cristã.
Mas o Evangelho, a pregação do Evangelho é uma pregação de urgência. Você não pode esperar, vou deixar para amanhã. Não. Eu tenho certeza que Paulo, ele não estava ali usando desse tempo e da oportunidade do contato com aquelas pessoas para tratar de assuntos pessoais dele simplesmente, ou para falar das condições políticas que Roma estava inserido nela, ou simplesmente a lamentar o seu estado de prisão. Mas ele estava aproveitando o momento, porque a Bíblia está dizendo no versículo 31 que ele estava pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, com ousadia, com coragem, com determinação, com alegria, com satisfação, dentro de um propósito, porque ele acreditava no mover de Deus através da sua vida. E isso é fundamental para nós anunciarmos o Evangelho. Você, como cristão, você precisa crer nesse mover de Deus através da sua vida. Nós não podemos ser cristãos de nomenclatura, ou cristãos simplesmente, como se diz aí fora, de fachada. Não, nós somos discípulos de Jesus, seguidores do Mestre, gente que teve experiências marcantes e profundas com Cristo Jesus, no nosso primeiro encontro com Ele, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia. Nós somos pessoas ungidas com o Espírito Santo, há um selo sobre as nossas vidas, e nós temos que anunciar a palavra de Deus com essa convicção, lembrando que você é um representante de Cristo nesta terra, lembrando que você é um missionário nesta terra, lembrando que você é aquela pessoa que é o arauto, o mensageiro do Evangelho, porque assim o Senhor te constituiu e nos constituiu. Quando nós olhamos a grande comissão, lá em Mateus 28, nós percebemos ali o Senhor dizendo para nós: o ide do Senhor, de pregar e anunciar esse Evangelho a toda criatura, não perdendo tempo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Ele não estava perdendo tempo. E nesses momentos vividos por ele, as pessoas estavam tendo contato com Cristo de uma maneira poderosa e gloriosa. E certamente essas pessoas estavam sendo impactadas por esse Evangelho, impactadas por esta palavra. E é interessante que o texto diz que ele estava fazendo isso sem impedimento. Ele não estava sendo impedido de falar. Ainda que eu e você, ainda que nós estejamos dentro dos nossos lares, ainda que você esteja confinado na sua casa, mas você não está sendo impedido de falar de Jesus. Eu não estou sendo impedido de falar de Jesus. Assim também Paulo não estava sendo impedido de falar de Cristo Jesus. E quantos de nós hoje, amados, estamos aí parados, sem pensar na responsabilidade que incide sobre os nossos ombros, que é falar de Jesus. Uma alma, ela tem um valor imenso para Deus, imenso para Deus. A Bíblia nos ensina isso. E é interessante, eu digo, porque a minha vida, eu sou um testemunho vivo do poder de Deus pela minha condição passada. A bondade, a misericórdia do Senhor, Ele veio ao meu encontro. E uma das coisas que eu pude experimentar de Cristo foi através de uma pessoa que falou do amor de Jesus para mim. E essa pessoa, ela demonstrou todo o zelo para com a minha vida. Se eu hoje estou aqui, sou grato a Deus porque Ele usou alguém para falar do amor dele para mim. Eu estou aqui porque uma igreja intercedeu por mim, orou por mim, lutou por mim. E sou privilegiado, e isso me leva então a ter esse senso de gratidão para com Deus, mas também um senso de responsabilidade dentro da sua comissão. Eu não posso me calar, não posso deixar de falar do amor de Jesus. Eu passei por lugares que talvez vocês, certamente alguns não passaram, outros talvez sim, ou talvez aqueles que estão me ouvindo ou irão me ouvir, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, talvez você não vá passar, ou talvez esteja passando. Mas uma coisa que a gente realmente agradece a Deus, e devemos agradecer a Deus por pessoas que se importam, que se interessam pelas nossas vidas. O Espírito Santo me alcançou de uma forma poderosa.
andei pelo caminho da feitiçaria juntamente com a minha mãe, que agora é uma serva do Senhor, que entrou no descanso do Senhor, está experimentando de Cristo na glória. Mas minha mãe, ela fazia despacho, e eu era a segunda pessoa, certamente, que iria substituí-la. A minha mãe, ela incorporava espíritos no corpo da minha mãe, analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas ela falava coisas admiráveis e aquilo me fascinava. Mas ao mesmo tempo envolvido com testemunha de Jeová, por muito tempo, mas o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração. E uma das coisas envolvidas com jogatina, casado, passando necessidades dentro de casa. E interessante que um dia o Senhor usou uma pessoa para falar de Jesus para mim, que tinha esperança para mim. Minha mãe estava já convertida, orando juntamente com a minha irmã, com o meu irmão, clamando a Deus por misericórdia e graça. E quando foi quarta-feira, março de 1998, não teve como. O Espírito Santo falou: é hoje. E naquele dia nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E naquela quarta-feira o Espírito Santo alcançou meu coração pela misericórdia de Deus. Disse que não iria voltar mais, mas já vai para quase 21 anos. E Deus foi confirmando o seu propósito. Eu estou dizendo isso para vocês porque a gente percebe, amados, como que é importante nós anunciarmos a Cristo para as pessoas. A minha esposa era catequista. Levou-se 12 meses praticamente, um ano, para que o Espírito Santo alcançasse o coração da minha esposa, a Márcia Cristina. Deus também alcançou a vida dela, através da pregação do Evangelho, através das orações da igreja, de pessoas que se importaram conosco. Hoje, com 3 filhos, 2 noras, temos a alegria de dizer que hoje a nossa casa, nós servimos ao Senhor. Uma família completa servindo a Cristo. Sabe por que isso aconteceu? Porque a igreja se interessou, alguém se interessou, alguém se importou, alguém investiu a vida dela em nós. E é isso que é necessário que nós venhamos continuar a fazer nesse tempo agora. Ainda que para algumas pessoas de repente possa dizer: mas eu já estou avançado em idade. Não existe idade que você possa dizer: não tenho condições de falar de Jesus. Enquanto você respirar sobre a face da terra, você é uma testemunha viva do poder de Deus. Mesmo no leito de enfermidade, você é uma testemunha viva do poder de Deus. E você deve então estar realmente comprometida com esse Evangelho até o seu último suspiro. E a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele sabia que os seus dias estavam contados sobre a face da terra. Mas isso não chegava ao coração desse homem, a não ser outra coisa: anunciar Cristo, cumprir a sua missão, conforme o Senhor o havia chamado. E assim então, com alegria, com intrepidez, com ousadia, ele ensinava às pessoas. E nós somos doutrinados, amados, preparados para ensinar outros o Evangelho, conforme aqui o apóstolo Paulo, ele fez até os seus últimos dias. Ele estava ali ensinando as pessoas as coisas referentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nos nossos dias, nós temos acesso a uma série de informações teológicas, nós temos escola bíblica dominical, nós temos tantos outros recursos de capacitação da igreja, e nós então nos tornamos pessoas altamente qualificadas. Mas se não houver no coração da pessoa a disposição, a alegria, o prazer de anunciar a Cristo e se interessar pela vida do perdido, nada disso serve. Nada disso serve. O principal aqui, que eu creio que estava no coração do apóstolo Paulo, era o desejo máximo de cumprir a sua missão. Ele queria levar esta missão até o final.
E uma das coisas que a gente percebe na vida do apóstolo Paulo, o amor para com as almas perdidas. Nós precisamos ter isto. A igreja recebeu uma missão e você precisa agora amar o perdido, porque a pessoa que ela perece, ela falece, ela morre sem Cristo. Nós sabemos o destino dela. Uma vez morto sem Cristo, não tem mais jeito. Ao homem está destinado a morrer uma única vez e vir sobre a sua vida o juízo, o julgamento de Deus. Aí acabou. Quantas pessoas possivelmente têm passado pelas nossas vidas, mas quantas dessas pessoas têm experimentado de Cristo através de nós? Quantas pessoas têm experimentado de Cristo através de você? Nós sabemos que o Evangelho do nosso Senhor Jesus é a saída para a sociedade, para a humanidade. Não existe outro ponto de saída para a humanidade. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. E a igreja, ela é autorizada para anunciar esse caminho. A igreja, ela é autorizada para anunciar Cristo. A igreja, ela é autorizada para falar do Senhor com determinação. E uma das coisas que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus é exatamente essa autoridade, onde nós temos também da parte do Senhor a condição de abençoar vidas. Abençoar vidas. Você cristão, você discípulo de Jesus, há sobre a sua vida o poder de Deus. Eu gosto sempre de dizer que eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado da porque andei lá, presenciei coisas do bicho fazendo, do inimigo das nossas almas fazendo. Ele coloca doença nas pessoas e ele mesmo tira, ele engana. Eu entrei pelo caminho da benzição também, enganando os outros, como a minha mãe, sem saber, por muito tempo enganou. Há muito engano nesse negócio de benzição, de mesa branca. Tudo isso é feitiçaria, tudo isso é macumbaria. E eu sei muito bem a manipulação que o inimigo usa lá. E portanto eu sei do outro lado da luz, do poder e da autoridade que há no nome de Jesus, porque você pode usar esse poder, essa autoridade, porque foi conferido à igreja, foi conferido a você, foi conferido a mim. Mas na verdade o que nós estamos fazendo com todo esse poder dos céus na terra? O que você está fazendo com todo esse poder de Deus que Ele lhe concedeu por intermédio de Jesus? Eis que vos dou poder e autoridade. Esse é o momento da igreja, então, sobressair em meio a essa situação de calamidade. Esse é o momento da igreja, então, tocar a trombeta e, como arauto de Deus que somos, anunciarmos a Cristo a tempo e a fora de tempo, não perdendo as oportunidades. Precisamos dar acesso ao Espírito Santo nesse aspecto, porque esta restrição, ela pode acontecer a partir do momento que nós não mais acreditarmos na capacidade que Cristo tem de libertar e de salvar, de restaurar, de transformar vidas. Aí há uma restrição. Mas a igreja do Senhor, ela é levada a cada dia a ter experiências com Deus. E se você que é salvo, você sabe do que eu estou dizendo, das experiências que Deus tem te dado. Então use dessas experiências, use do seu conhecimento e continue anunciando a Cristo, porque a história continua, o livro está aberto, ele continua sendo escrito pelo Espírito Santo, até que aquele dia, o grande dia, o Senhor há de dar uma palavra de ordem e arrebatar e tirar a sua igreja para estar com Ele na glória. Enquanto esse tempo não chegar, a igreja, debaixo da orientação do Espírito Santo, tem que anunciar Cristo às pessoas, independente de quaisquer que sejam elas, sem fazer acepção, assim como Paulo aqui não fazia e não fez acepção. Todos que foram até Ele ouviram do nosso Senhor Jesus. Na sua festinha de aniversário, ou do seu filho, fale de Jesus. É convidado para uma festa de casamento, vá, peça ao Senhor para gerar uma situação, e ali entre um convidado ou outro, fale de Jesus. No seu ambiente de trabalho, cumprimente os seus colegas, bom dia, tudo bem, dormiu bem? Se ele responder o contrário,
não estou bem, não dormi bem, então você chama-o à parte, diga para ele: olha, eu tenho para você uma bênção, o meu Senhor Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua história de vida e te dar realmente uma vida melhor do que esta que você está vivendo. Não perca tempo, não fiquemos jogando conversa de futebol, mas a função da igreja é alcançar almas para Jesus, enquanto podemos realizar esta obra enquanto é dia, porque quando vier a noite vai ser impossível de fazer esta obra. E sendo assim, então, eu quero dizer para você: agradeça a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo e passando por ele, porque esse é um tempo fértil, porque as pessoas aí fora, elas estão necessitadas de Jesus. E somente eu e você, somente a igreja do Senhor é que tem essa autoridade para falar de Jesus com determinação. Sabe por quê? Porque nós temos um testemunho de vida transformada. Paulo dá um testemunho de vida para aquelas pessoas. Muitos que eram da guarda romana, que acompanhavam Paulo, acabaram também se convertendo. Muitos da guarda pretoriana, a guarda de elite, experimentaram do Evangelho. Então nós percebemos que não existe aqui uma determinada classe de pessoas que deve ouvir o Evangelho. Todas as pessoas das quais Deus lhe permitiu ter acesso, você deve falar. E às vezes há aquele medo, aquele receio de falar para algumas pessoas. Olha, você não precisa ter medo e nem receio, desde que você seja orientado pelo Senhor, direcionado pelo Espírito Santo. Vá e fale, porque quando as pessoas olhar para você, elas não vão te ver, mas pode ter certeza que vai ver o Senhor Jesus através da sua vida. Eu creio nisso, e que o Senhor nos conceda graça para que a gente possa chegar a esse nível de crescimento e maturidade cristã, para continuarmos avançando e anunciando a palavra do Senhor com toda a determinação. Talvez você que está aí na sua casa agora, você não tem feito aí cumprindo essa missão, porque você está recluso, você está assustado e você realmente não sabe o que fazer. Mas se você é um servo do Senhor, eu quero lhe dizer: olha, converse com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo, porque Ele vai lhe dar direção. Diga para o Espírito Santo gerar uma situação amanhã, para que você possa falar do amor de Jesus para tais pessoas. E certamente Ele vai promover esta condição para que você faça esse trabalho. E quanto a você, meu amado, que já caminha com o Senhor, está aí fortalecido no Senhor, mantenha firmeza. Não olhe para a circunstância, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para o alvo, que é Jesus Cristo, e saiba que você não está sozinho nesta caminhada, porque o Espírito Santo, Ele é o nosso condutor nesse tempo presente. E é Ele que é o desbravador, é Ele que vai dando condições para nós podermos avançar, levando esta semente, que é a palavra do nosso Deus. Deus nos conceda graça para que nós possamos encontrar solos férteis por aí e lançarmos esta semente, porque certamente ela vai produzir muito para a glória do Senhor, que são vidas sendo alcançadas em nome de Jesus. Você que me ouve nesse momento, se porventura você não tem um compromisso, não assumiu um compromisso com Cristo Jesus, eu quero dizer para você que esse é o tempo de Deus para você. Não perca mais tempo. Não ache você que você está no controle da sua vida. Saiba que o homem, ele já nasce morto nos seus pecados. O homem já nasce debaixo de condenação por causa desse pecado original que nos é colocado por imputação de Adão até os nossos dias. Todos pecaram e destituídos, separados, longe, distantes estão de Deus. Mas eu quero que você saiba de algo: Jesus pagou um alto preço para a sua salvação. E você não nasceu para ser condenado ao inferno, mas você nasceu para a glória do Senhor e para estar com Ele nos céus para sempre. Porque Jesus, Ele provou que te ama, Deus provou que nos ama, mesmo nós ainda sendo pecadores. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, em uma morte de cruz. E Jesus cumpriu na íntegra a sua missão, porque você é especial para Deus.
Talvez as drogas tenham sido aí a sua busca máxima. Talvez você tenha entrado por esse caminho do alcoolismo. Talvez você tenha entrado pelo caminho da imoralidade sexual. Talvez você tenha entrado pelo caminho do crime. Mas eu quero dizer para você, olha, esse não é o plano, o projeto de Deus para você. O caminho que o Senhor tem para você, a vida que o Senhor tem para você é outra. A alma sem Cristo, ela está sedenta, ela tenta de todas as formas preencher um vazio aí, mas nada do que você está fazendo pode saciar a sua alma, mas somente a presença de Deus na sua vida que pode todas as suas necessidades. Então saiba de uma coisa, vem para Jesus, busque o Senhor enquanto você pode, abra mão dos seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e saiba que Ele tem um projeto de vida maravilhoso para você. Talvez você que está aí pensando em tirar a própria vida, talvez você está aí depressivo, depressiva, e o seu pensamento agora é um pensamento de morte. Eu quero dizer para você, esse não é o seu destino, isso não pode ser o seu fim. Há esperança para você. Deus tem um plano, um projeto de vida lindo e maravilhoso para você. Aí onde você se encontra, se possível for, entra no teu quarto, invoca o nome do Senhor, clama por Jesus Cristo, peça a Ele socorro e saiba que o Espírito Santo vai te socorrer no nome de Jesus. Faça isso. Não aceite a sua vida nessa condição que você se encontra, mas creia que existe um Deus que te gerou. E esse Deus, Ele fala, Ele ministra, como essa palavra está chegando aí ao seu coração, para que você tenha esperança. E saiba que o Senhor te aguarda na eternidade, mas como filho dEle, filho de Deus. Então, se você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra do Senhor nos diz que você vai se tornar filho de Deus. E esta é a bênção que Jesus, Ele conquistou para você lá na cruz do Calvário. Esta é a bênção que Jesus conquistou para você na ressurreição. Esta é a bênção que Jesus confirmou ela quando Ele foi assunto aos céus. E Ele disse que voltaria e voltará para nos buscar. Ele disse isso: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou-vos preparar lugar. Se não fosse assim, não vos teria dito. Mas Ele quer que você esteja lá juntinho. Lugar para o seu descanso não é no seu sítio, não é lá na praia, não é na sua casa. O lugar do seu descanso, do meu descanso, do nosso descanso é com o nosso Senhor Jesus lá na glória. E esta é a bênção que Ele tem para você. Portanto, eu te convido, eu te desafio a buscar o Senhor nesta noite. Assim como Paulo, sem impedimento algum, ele anunciou, e as pessoas experimentaram da pregação do reino de Deus. Você também está tendo acesso a essa palavra. Portanto, aproprie-se dela nesta noite. Aproprie-se. Apresente a sua vida ao Senhor. Coloque a sua limitação, a sua fraqueza, a sua dificuldade diante dele. Confie nele. Descansa nele. Porque o mais Ele fará por ti. Amém? Vamos orar. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez nesta noite, Pai. Eu coloco diante do Senhor a vida dessas pessoas que entenderam essa ministração pela ação do Espírito Santo do Senhor, Pai. Opera na mente desse homem e dessa mulher. Opera, Senhor Deus, no corpo deste homem e desta mulher. Esta pessoa que agora crê no Senhor e que está confessando os seus pecados ao Senhor, e está, Senhor Deus, arrependido dos seus pecados, está pedindo o seu socorro, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca na mente dessa pessoa, meu Pai. Transforma essa mente, transforma esse coração. Produza na vida dessa pessoa, Senhor, para a glória do Teu santo nome, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Alcance-a nesse momento, Pai. Esta pessoa que busca no Senhor o socorro, porque ela está, Deus, depressiva, e ela busca no Senhor, ó Deus, a cura da alma. Espírito Santo, em nome de Jesus, liberta a mente dessa pessoa. Dê a ela a condição de experimentar, ó Deus, da alegria da salvação. Dá a ela, Senhor Deus, a condição de experimentar, ó Deus, do mover do Senhor, gerando e produzindo na vida dela satisfação e prazer de viver, meu Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus.
Esta pessoa, Pai, que coloca o seu ente querido diante do Senhor, porque é um alcoólatra, porque é uma pessoa que usa drogas, ó Deus, quer seja ela lícita ou ilícita, Senhor. Esta pessoa, Senhor Deus, que se encontra no caminho do crime, essa pessoa, Senhor Deus, que agora, ó Deus, ela não tem nenhuma perspectiva de vida, porque ela está num cárcere privado, Pai, esta família clama ao Senhor por misericórdia a favor desse ente querido. Deus, que essa pessoa seja visitado nesta noite, em nome de Jesus. Opera segundo a tua graça, opera segundo a tua misericórdia, transforma essa mente, transforma esse coração, liberta essa pessoa do império das trevas, meu Senhor, traga ela para a tua maravilhosa luz, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós acreditamos no mover do Senhor nesta noite. Eu creio no mover do Senhor nesta noite, Pai, que no nome de Jesus o Senhor esteja a conceder a esta igreja, Senhor, a primeira igreja batista aqui em João Monlevade. Deus, fortaleça essa igreja, Pai. Faça com que essa igreja venha produzir muitos frutos para a glória do teu santo nome, e que esse fruto permaneça em nome de Jesus Cristo. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor para sempre, e abençoa o ministério do teu servo neste lugar, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a vida do pastor Samuel, juntamente com toda a sua casa, e que esse ministério seja profícuo para a glória do teu santo nome, Senhor. Vá confirmando no coração dele, juntamente com o teu rebanho, os planos e os propósitos, Senhor, e que esta circunvizinhança continue sendo abençoada de uma forma intensa e gloriosa, e depois que passar todo esse processo dessa pandemia, Senhor, que esse lugar venha a ficar pequeno, Senhor, pelo número de pessoas que o Senhor há de trazer neste lugar, e que aqui seja um ponto de transformação de almas, de vidas, em nome de Jesus Cristo. E é neste nome santo e soberano que eu oro, Senhor, e abençoo esta igreja em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus por esse culto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por cada louvor que entoamos a Ti. Obrigado, Deus, por cada oração. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Márcio, que pregou a santa palavra do Eterno nesta noite. Deus, obrigado pela primeira igreja batista nesta cidade de João Monlevade, Pai. Deus, obrigado, Deus, pelo mover do Teu Espírito Santo no mundo, Pai. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Quero, antes de encerrar esse culto, agradecer a vida do pastor Márcio e a sua família que aqui está presente, cultuando a Deus. A irmã Márcia, a irmã Perpétua, o irmão Erickson. Obrigado pela vida de vocês. O Toninho, que veio aqui adorar a Deus conosco. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queridos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã o pastor Romeu vai estar aqui participando do culto, pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Amanhã a festa dos 60 anos da primeira igreja batista em João Monlevade continua para a glória de Deus. Deus abençoe.